Meus irmãos, a paz do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe mais uma vez para um estudo da sua palavra. Eu sou o presbítero José, o canal é Semeando a Boa Semente. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de junto podermos estudar a sua palavra. Eu quero convidar você a se inscrever nesse canal, a compartilhar esses vídeos e deixe o seu like, deixe o seu joia, deixe o seu comentário. Vamos expandir essa mensagem. Se você deixar o seu comentário, o seu joinha, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, para que o canal, para que o YouTube reconheça isso e o canal possa crescer e alcançar vidas através desses estudos. Então, hoje nós vamos, esse trimestre estamos estudando o livro de Marcos, através da editora Betel Dominical. Hoje estamos na lição de número 8, hoje dia 15, hoje é 12 de fevereiro, mas essa lição será aplicada na sala de aula da sua igreja no dia 19 de fevereiro. O tema dessa lição tem como o mestre por excelência que se fez servo. Claro que falando de Jesus. O nosso texto áureo: e chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me, vós todos, e compreendei. Então observe que não é o bastante ser ouvinte. Tem que aprender. E o aprender aqui tem um sentido de a prática, de viver, de aplicar na vida daquele que ouve. Verdade aplicada. É fundamental que as verdades e os princípios dos ensinamentos de Jesus Cristo dirijam todas as áreas da sua vida, todas as áreas da vida dos discípulos de Cristo. Então, a verdade aplicada aqui está nos mostrando que quando aprendemos com Cristo, quando ouvimos a Cristo, quando nos tornamos servo de Cristo, ela não envolve apenas algumas áreas da vida, mas ela alcança o todo da vida de cada um. Objetivos da lição são 3. O primeiro é mostrar que Jesus trouxe esperança com seus ensinos. O segundo é ressaltar a grandeza dos ensinos de Jesus. E o terceiro é destacar que Jesus fez uso de métodos pedagógicos. De fato, ele ensinou na tese, no ângulo teológico, mas ele aplicou a prática, ou viveu na prática dos seus ensinamentos.
A lição de hoje está baseada em Marcos, capítulo de número 1, o verso 9, 10, 11, 12, 13 e 14. O verso de número 14, ele diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus, ou trazendo as boas novas, boas notícias do reino de Deus. Introdução. Observaremos na lição de hoje que, ao proferir seus magistrais ensinamentos, o Filho de Deus trouxe esperança e renovo a muitos, mostrando ser o mestre dos mestres. E não mostrando apenas em ensinar, ou apenas falar à multidão ou aos seus ouvintes, ele demonstrava autoridade e também vivia na prática. E é isso que nós, como servo, como seguidores do Mestre por excelência, que é Cristo, e como representante do reino de Deus na terra, nós temos uma responsabilidade de não apenas levar a mensagem, mas de viver na prática para alcançar crédito, confiança. Tópico de número 1. O servo que oferecia esperança. Nos evangelhos podemos observar Jesus como um valoroso mestre. Podemos dizer que ele foi o maior educador que já viveu nesta terra. A par desta certeza, podemos observar que o Evangelho de Marcos está repleto de seus ensinamentos, discursos e parábolas. Jesus ensinava e oferecia esperança, através do seu ensino em cada um dos 16 capítulos deste Evangelho. Então, ele não dava apenas um discurso, ele não apenas tentava convencer a multidão que valia a pena lhe ouvir, mas ele dava exemplos práticos. O subtópico de número 1.1. O servo oferece um novo ensino de esperança. O Evangelho de Marcos é uma narrativa em que os atos e os ditos do servo compõem temas fundamentais para que os seguidores do Filho do Homem possam identificá-lo como mestre. Aqui eu sinalizei a aplicação desse 1.1. Diz assim: Marcos apresenta uma abordagem motivadora sobre um novo começo marcado por um anúncio alegre e esperançoso. Então nós vamos observar aqui por que esse anúncio traz alegria e traz esperança. É porque o cenário
eram desfavoráveis aos necessitados, aos desprovidos, aos olhos dos religiosos, aos olhos dos homens supostamente de posições e beneficiados na vida. Então Jesus surge nesse cenário para chamar a atenção de um grupo que o escritor aqui, ou comentarista, revela esse grupo como desprovido, como que vive na margem da vida, como não tinha muito, não chamava muita atenção aos líderes. E Jesus surge para trazer esperança para esse povo, para essa massa, para essa classe social. Quando ele diz que bem-aventurado é os que choram, porque esses serão consolados. Então, aqui na prática ele está dizendo, olha, Deus ouviu o clamor, ouviu o choro, e eu vim enviado por Deus para lhe trazer boas novas, boas notícias, de que Deus sim se importa com vocês. (1.2) O servo oferece um ensino de esperança aos desesperados. Acompanhando o itinerário do Evangelho de Marcos, fica evidente que, infelizmente, os líderes religiosos de Jerusalém praticamente não fizeram nada diante da situação de miséria do povo. Ao contrário, o comportamento deles procuravam os seus próprios encantos. Então, aqui está os passos seguintes da abordagem do primeiro, do 1.1, que havia pessoas ensinando a palavra de Deus, ensinando a lei de Deus, mas não passava de tese, e ainda eram seletivos. Eu separei aqui mais uma parte, um parágrafo, que diz assim: assim o Evangelho de Marcos esclarece que o Mestre veio ensinar, solidarizar-se e libertar as pessoas oprimidas e excluídas pelo sistema religioso. É lamentável que nos dias atuais o Evangelho de Cristo, que é boas novas, que é boas notícias, está trazendo o mesmo cenário da época de Cristo. Talvez com uma diferença, talvez os da época de Cristo, além da renegação religiosa por parte da sua liderança, dos seus representantes, ainda havia uma opressão por parte do sistema político da época. Hoje aqui no nosso país, aqui na nossa sociedade, talvez não haja essa pressão, mas se a gente aproximar um pouco mais a lente, ou olhar no horizonte pela janela, nós vamos perceber que o sistema religioso
ele é muito seletivo nos dias atuais. E quando eu olho os ensinos de Jesus surgindo nesse cenário de opressão e de renegação, nós percebemos que ele entra nesse cenário para trazer libertação daqueles que se sentiam oprimidos e escanteados, mas trazendo também esperança para os mesmos. E o cenário aqui é que os encantos ou a busca pelos seus ideais, seus interesses, está trazendo o cenário de volta. Mas eu creio que a igreja que anuncia o evangelho genuíno, ela não é seletiva, ela não deixa os da margens do caminho escanteado, pelo contrário, escancara as portas e mostra o brilho da vida e principalmente alguém que se importa com esses também. 1.3 O servo veio trazer esperança aos nossos corações. Nos dias de Jesus, a dominação romana, com seus altos impostos e seu controle sobre tudo e sobre todos, fazia com que Israel vivesse um caldeirão de problemas. É nesse cenário que surge alguém trazendo a esperança de volta, trazendo a atualização das promessas de Deus. E talvez a mensagem que Jesus trazia para alguns eram distorcida, talvez pelo momento que vivia da opressão, de um governo hostil e da promessa que Deus tinha feito através dos seus profetas, que surgiria alguém na história para os libertar dos seus opressores. E isso zoava aos ouvidos de muitos, que Jesus ia entrar em confronto direto com o sistema político da época, que era Roma. Mas, na verdade, Jesus estava trazendo uma mensagem de libertação da alma, daqueles que se sentiam invisível, no escanteio, insignificante. E Jesus traz essa mensagem aqui, como se ele quisesse dizer assim: o homem oprime, o homem não te vê, mas eu estou aqui da parte de Deus para dizer que Deus não lhes esqueceu. Eu estou aqui da parte de Deus para dizer que Deus se importa, por mais que o cenário seja hostil, obscuro, cinzento, mas Deus me enviou para mostrar para você que o sistema oprime, mas a sua alma pode ser liberta e você pode viver e desfrutar a vida em meio a um cenário hostil, celebrando, se alegrando e comemorando a esperança que é viva o tempo todo. Então foi nesse cenário que Jesus, e hoje a igreja tem o mesmo papel, porque os sistemas, eles continuam oprimindo, e como na época de Cristo, o sistema religioso também era seletivo, no momento, devido a uma mensagem muitas vezes distorcida, trazendo apenas as motivações humanas em busca do transitório, o cenário religioso está se tornando seletivo,
não é pelo que você é pelo que você tem. E Deus nunca enviou uma mensagem à humanidade, ao ser humano individual, a uma família, a uma sociedade, motivando buscar os seus interesses, não, porque a mensagem do Evangelho é: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ele não frisa essas coisas, é as demais. Como que se estivesse dizendo, se você se aproximar de Deus, se você confiar, se você buscar os interesses de Deus, você vai conseguir, em meio a um cenário hostil, opressivo e seletivo, desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Essa é a mensagem que a igreja deve proclamar. Não é motivar interesses transitórios, porque a mensagem de boas novas, a mensagem do Evangelho, a mensagem de esperança, ela vai além de apenas uma conquista. E eu tenho certeza que Deus, ele não tem apenas uma mensagem de motivação, de esperança. Ele tem uma mensagem de esperança, de motivação e de um novo dia para mim e para você. Agora, para isso, eu como representante do reino, você como representante do reino, nós juntos como igreja de Jesus, nós temos uma mensagem para os que vivem na margem da vida. Nós não podemos, como igreja, se tornar uma multidão que impede as pessoas a conhecer a Cristo. Não podemos fechar as portas para aqueles que anseiam conhecer a Cristo, porque saiu dos lábios de Jesus: eu não vim para os justos e para os sãos, eu vim para os pecadores e para os doentes. Essa é a mensagem do Evangelho. Ponto 2. O servo que oferecia instrução. Optamos por incluir em nosso estudo os ensinamentos de Cristo, segundo o Evangelho de Marcos, de modo a apresentar sua sabedoria em seus atributos estrutural, literário e teológico. Seria preciso não perder de vista que a narrativa deste evangelho deixa transbordar o autoconhecimento demonstrado por Cristo Jesus até o momento da sua morte. Então ele não estava preocupado com oposição. Ele não estava preocupado com o auge do conhecimento religioso. Ele não estava preocupado com aqueles que se encontravam em determinadas posições. Ele estava preocupado em revelar a perfeita, agradável vontade de Deus para o ser humano, para a família e para a sociedade. 2.1. O servo possuía uma sabedoria que veio do alto. Dá sempre oportuna visita aos discípulos, aos dicionários da língua portuguesa. Podemos visualizar que a sabedoria remete ao conhecimento de algo. Ser instruído, saber, razão. Neste trajeto de compreensão, é bom que se diga que a sabedoria humana é defeituosa, porque nós não sabemos tudo. Já a sabedoria de Jesus é distinta da sabedoria humana. Marcos nos faz ver que Jesus foi um homem muito sábio, porque cultivou
estes conceitos e experimentou esta verdade. Eu marquei aqui, assim, neste evangelho que Jesus ofereceu resposta e ações prudentes a todos que o confrontavam. Então, dá para nós entender aqui, e lendo os evangelhos, cada um deles, perceber que aqueles que se achavam cheios de conhecimento e que não concordavam com os métodos que Jesus ensinava, eles sempre procurando algo a pegar, a absorver algo de Jesus na sua contramão para o acusar. Mas Jesus veio fazer algo e fez, e não a favor de status, de posição, não, mas um dos objetivos de Jesus e aspectos da vida dele foi ser exemplo para aqueles que só ouviam falar de Deus. Mas ele veio trazer a perspectiva e a clareza de que o reino de Deus não é tese, é vivência, é prática, é desfrutar da companhia, do caminhar e da intimidade com Deus, e principalmente servi-lo independente das circunstâncias. 2.2 O servo possuía uma sabedoria jamais vista. Jesus implementou um trabalho itinerante durante o seu ministério terreno. Eu marquei aqui. Podemos enxergar que a missão de Jesus era o anúncio da palavra de Deus, isto é, a construção do reino de Deus. Agora observe, a construção do reino de Deus não é apenas a mensagem proclamada, porque a mensagem proclamada ela tem um objetivo, alcançar vidas. E esse alcançar vidas tem o resgate dessas vidas. E ao resgatar essas vidas, há um ensinamento teórico e prático. Mas para isso é preciso que o mensageiro tenha credibilidade, tenha exemplo, tenha vivência e tenha experiência. Porque a mensagem do Evangelho tem um conteúdo importantíssimo de ser anunciado. Arrependei-vos. Essa é a mensagem do Evangelho. Quantas vezes nós vamos ver na ação de Jesus, antes do milagre, os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque quando nós nos aproximamos de Cristo, Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados, as nossas ações que afrontam a Deus, os nossos atos que Deus não aprova, mas diante de Cristo Ele nos perdoa e nos dá acesso à presença de Deus. Mas o perdão do pecado dado por Cristo não é apenas para nós ter o acesso livre a Deus, é para frear o mal que transgride, que extermina e que nos distancia de Deus.
Então a primeira ação é perdoar pecado, para que haja um encorajamento, uma convicção de que estamos sendo aceitos por Ele. Então a mensagem do Evangelho não é apenas uma mensagem profética, não é apenas uma mensagem de resultados satisfatórios àquele que ouve. Não, é uma mensagem que confronta o nosso comportamento, que impede o nosso agir e o nosso aproximar de Deus. Por isso que ele veio com esta mensagem, construindo o reino de Deus. E o reino de Deus é construído por pessoas que se aproximam dele. 2.3. A sabedoria do servo prevalecia sobre a sabedoria dos sábios judeus. Jesus não perdia tempo com os líderes religiosos. Jesus tinha o entendimento de que era preciso ensinar a palavra de Deus. Eu marquei aqui. É por isso que, seguindo a trilha deixada pelo servo, não podemos parar de ensinar a palavra de Deus. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O cenário religioso, ele tem de tudo. Tem ofertas que parecem verdadeiras, que parecem boas, mas não tem confronto, não tem revelação de pecado nessa mensagem. Deixa o pecador confortável. Venha como está e permaneça. Antes de tudo, a mensagem da palavra de Deus é: arrependei-vos. Lembra de 2 Crônicas, capítulo de número 7? Lá você vai encontrar essas expressões: se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender dos seus maus caminhos e orar a mim, eu os ouvirei. Então a mensagem é: arrependei-vos. Não é uma mensagem apenas profética, apenas motivadora. Não, ela tem que ir além, ela tem que trazer de volta os sonhos da vida. Ela tem que trazer de volta a esperança viva. Ela tem que trazer de volta o olhar para um novo dia que vai chegar. Essa é a mensagem, é ensinar a palavra de Deus, como ela nos dá luz para a vida, como ela nos leva de cabeça erguida e confiante ao trono da graça. Mas infelizmente, irmãos, muitos estão preocupados apenas com um sol bem claro, o sol do meio-dia. Não sabe que ao nascer do sol começa um dia. O esplendor do seu fulgor, que é o meio-dia, clareia. Mas ele tem uma finalização. E ao final desse dia, chega-se a noite. E será que do amanhecer ao meio-dia, ao final do dia, eu estou preparado para esse final? Essa é a mensagem do Evangelho. Não é apenas o nascer do sol, não é apenas o esplendor do seu fulgor, mas esse dia vai passar. Essa é a mensagem. E ao passar esse dia, Deus continua sendo o mesmo, cuidando de mim e de você. Ponto de número 3, ou tópico de número 3. A sabedoria inquestionável do servo. Aqui diz assim: não temos medo em errar ao dizer que todos quantos desejam
exercer um ministério com excelência devem olhar para o servo. O meu ministério, por mais amplo e eficaz que seja, eu não posso apagar essa lâmpada da minha mente, que o meu ministério ele está fixado em Cristo. Eu posso, entre aspas, ser o mensageiro, exercer esse ministério, mas eu tenho que manter em mente que esse ministério foi Cristo que me deu. Foi Cristo que me outorgou. Foi Cristo que abriu as gavetas dos seus tesouros para que eu possa anunciar a sua grandeza. Eu não posso perder isso de vista. 3.1 O servo ensinou como receber o reino de Deus. O Evangelho de Marcos, em sua composição, deixa transparecer em suas páginas que qualquer um que ouvisse os ensinos de Jesus ia embora com a impressão de ter ouvido uma palavra do próprio Deus. Então, eu aprendo aqui e faço questão de dar essa ênfase que há um indivíduo, uma família, entrar numa igreja que não conhecem a Deus, que já ouviram falar das grandezas de Deus, eles não podem, assim como um dia eu entrei em um lugar, em um ambiente como esse, e eu não saí da mesma forma. Eu saí com uma sensação de que Deus, de fato, não só me conhecia, mas Ele revelou para mim o que eu precisava na época. É esse o papel da igreja. A mensagem incumbida para mim e para você é revelar ao necessitado que existe um Deus no céu, que não está preocupado com a graduação dele, não está preocupado com o que ele tem, está preocupado com o que ele é, como ser humano, como filho, como criação sua. Quem entra na igreja tem que ouvir essas palavras, que existe um Deus que pode trazer sentido à minha vida, por mais embaraçosa que esteja, por mais oprimida que esteja, a voz do Evangelho, a voz de Cristo, ainda continua a mesma, de Mateus capítulo 11 e do verso 28 ao 30, chamando, convidando e gritando muito alto: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta é a mensagem que não pode cessar. Eu separei aqui. Ele usa um exemplo de uma criança como modelo de submissão. Por uma criança ser graciosa e dependente de seu pai. Você que não conhece esse relato, ou talvez já ouviu falar sobre ele, Jesus está diante dos seus discípulos e de outras pessoas, e como que se alguém pergunte para ele como é que é o reino de Deus, como eu posso fazer parte do reino de Deus,
como eu posso entrar no reino de Deus. E a Bíblia diz que Jesus pega uma criança e as palavras dele se você não se tornar como uma desses pequeninos, ou como esta criança, de modo nenhum você entrará no reino de Deus. Por algumas vezes eu ouvi alguém falar que Jesus estava usando uma criança para mostrar a sua inocência, a sua fragilidade. Mas, na verdade, Jesus estava dizendo para os seus ouvintes que se você quiser fazer parte do reino de Deus, você tem que se tornar dependente de Deus, confiante que Ele é o provedor, que se Ele está lhe chamando, é porque Ele vai cuidar de você. Em outras palavras, é que Deus nunca nos abandonou, é nós que nos distanciamos dele. E Ele está de braços abertos e está nos chamando, porque Ele é um Pai amoroso e bom, Ele quer cuidar dos seus. Mas para isso, eu preciso demonstrar confiança e dependência dele. 3.2 O servo ensinou como servir. Não é difícil perceber que o ensinamento de Jesus era prático e chamava as pessoas à ação. Ele ensinava, mas ele mostrava resultado e prática. Eu marquei aqui o gesto de levar aos pés dos discípulos, o gesto de lavar os pés dos discípulos, mostrou como ele não veio para essa vida para buscar glória para si. Não. Ele estava ali demonstrando o que é um servo no reino dos céus, o que é um servo no reino de Deus. Que por mais posição e privilégios e exerça cargos, por mais destaque que você tenha, você é servo de Deus. E ele, como exemplo de servo, ele estava demonstrando para os seus discípulos: olha, eu os chamei, eu estou ensinando, discipulando vocês, porque em breve eu não estarei mais no meio de vocês. Mas esse exemplo é o que vocês têm que demonstrar. Vocês têm que levar adiante, vocês têm que viver. A humildade não é condenar, é absolver. E nesse gesto aqui, nas entrelinhas, aqui está o perdão, aqui está o ajudar, está o suportar, é dar o ombro. Não é apenas dizer, estamos juntos, se você precisar de mim, conte comigo. Não é apenas verbos transformados em som, não. É verbos transformados em palavras e atos. É isso que a igreja tem que viver. E é por isso que ela alcançou e transcendeu muralhas e fronteiras, e ninguém pôde impedir o seu caminhar. É porque a igreja sempre teve uma mensagem ao necessitado, mas teve o exemplo e a prática e a revelação do reino na sua existência.
3.3. O servo ensinou a ofertar. Temos de nos situar que os textos bíblicos que tratam a respeito das ofertas e dízimo estão atrelados com justiça, misericórdia e fé. Como nos mostra o texto, o servo, como um bom observador, nota o ato de uma pobre viúva ter ofertado tudo o que tinha. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas, que valiam 1 quadrante. Como de costume, o servo aproveitou esta ação da viúva pobre para ensinar uma lição valiosa a todos nós. Ele nos ensina a não sermos seduzidos pelos bens materiais. Podemos reparar que aquela pobre viúva ofertou tudo o que ela tinha. Irmão, em alguns ambientes que alguns consideram religiosos, mas eu vou falar aqui, ambientes nos púlpitos, nas igrejas, a hora da oferta ou do ofertário é um Deus nos acuda. Aliás, em muitos ambientes é dado mais tempo para falar de oferta do que a revelação da palavra, a mensagem da palavra, as dimensões cristocêntricas, tentando atingir as emoções, o psicológico, as suas fragilidades e as suas necessidades transitórias, humanamente falando. É claro que muitos mencionam esse episódio, mas rapidamente eles se elevam. Irmão, a viúva ofertou sim 2 moedas, mas a ênfase é demasiadamente motivadora, dizendo: dê o melhor que você tem. E o que você tem de melhor, digo eu agora, é a sua alma, é a sua vida. Mas para que eu entenda que no altar, aonde Deus pode agir na minha vida, o melhor que eu tenho para ofertar é a minha alma, é o meu espírito, é o meu louvor, é a minha adoração, porque esse não se pede, disse Jesus quando estava na casa de Marta. Marta, Marta, porque se empenha ou se preocupa ou se deixa ser elevada por essa transitoriedade, por esse momento. Aí ele olha para Maria e diz: está vendo, a Maria está aqui me ouvindo, escolheu a melhor parte, porque ninguém arranca isso dela. Esses são os valores do reino. Quem assim serve, quem assim oferta, não vai se frustrar. As motivações estão distorcidas. A gente ouve em quase todos os lugares. Olha no Sermão do Monte, o que Jesus ensina? Deus cuida das árvores do céu e você não é mais precioso? Por que ficais inquieto pelo que tem que vestir e comer? Assim vivem os pagãos. Ou seja, a mensagem do Evangelho não é apenas para hoje, é para te levar além de um dia só. Não se preocupeis com o que vai vestir e comer amanhã, mas desfrute hoje, aproveite o momento, a oportunidade, dependa de Deus por inteiro. Essa é a mensagem que nós temos que proclamar e anunciar. Afinal, disse Pedro, nós fomos chamados
das trevas para a sua maravilhosa luz e para proclamar as suas maravilhas e os seus grandes feitos. Para isso, nós fomos chamados. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de um novo dia, mas embutido nessa mensagem está a palavra arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, que Ele nos conceda sempre oportunidade para falar para o grande, para falar para o pequeno, para falar para os que se sentem desprovidos da vida, que a esperança de um novo dia não tem uma fila, não tem o primeiro, não tem o no meio e nem tem o último, é para todos, porque a esperança que vem de Cristo para nós é direcionado para mim e para você, sem degraus, é nivelado. Eu preciso, você precisa, e nós juntos dependemos da graça, da misericórdia e da compaixão de Cristo. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Até o próximo. Não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever nesse canal, de compartilhar esses vídeos. Faça isso e você estará expandindo essa mensagem. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, seja o juízo, o árbitro no meu e no seu coração. Amém.